Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de partir para o vídeo, não vou nem trazer notícia, é um vídeo de indignação mesmo com a safadeza que estão fazendo com o Vasco. Infelizmente, o Vasco está caminhando para a segunda divisão por conta de uma safadeza que estão fazendo com o Vasco desde o início do campeonato e por conta de uma diretoria medíocre, de merda, que não fez nada para conter essa situação que está acontecendo com o Vasco, não fez nada para ajudar o próprio clube. Antes de partir para esse vídeo, eu queria pedir, galera, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Quando você se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que a gente lança um conteúdo novo, a gente lança vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia, um de manhã, um à noitinha com as notícias do Vasco. A gente tem as lives do meio-dia, de segunda a sexta, discutindo os assuntos do momento, tem as lives de entrevista, tem os vídeos de final de semana, tem muito conteúdo no nosso canal. Você se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, sempre você é notificado quando a gente lança um conteúdo novo. Todos os dias quando a gente lança vídeo novo, você é notificado. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, para a gente alcançar mais vascaínos, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, ajuda muito aqui o nosso canal e é claro, a gente agradece, galera. Galera, antes de partir para o comentário, para o meu comentário do vídeo, eu queria mostrar para vocês por que eu estou fazendo esse vídeo e mostrar os lances, todos os lances, ou os principais lances capitais que envolveram o Vasco nessa safadeza que está sendo feita com o Vasco pela CBF, pela comissão de arbitragem, por esse canalha desse Gaciba, com conivência do Vasco, desse ex-presidente do Vasco, que nunca fez proteger o Vasco dessa canalice que está sendo feita com o nosso clube. Vou elencar aqui alguns lances capitais que colocariam o Vasco. O Vasco não é incompetente para não cair para a segunda divisão. O Vasco tem competência para não cair para a segunda divisão. A gente pode reclamar enquanto torcedor do Vasco que o Vasco não teve competência para se classificar para a Libertadores, para lutar pelo título, saiu da Copa Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil. Isso a gente pode reclamar, mas a gente também tem que ser inteligente e saber brigar contra a instituição certa. Nesse momento, o Vasco está caindo para a segunda divisão porque o Vasco está sendo garfado, roubado, estão metendo a mão no Vasco em vários jogos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns lances que eu separei. Começando lá no início do campeonato, começando pelo jogo Vasco e Grêmio, tava 0 a 0 o jogo, dá uma olhada aí. Vasco e Grêmio, um dos primeiros jogos do campeonato, o Vasco ainda lutava pela liderança, o jogo foi 0 a 0 aqui em São Januário. Pênalti pro Vasco, o jogo terminou 0 a 0, pênalti pro Vasco, não marcado, na cara do Bandeira. A gente vê ali que o Bandeira tem toda a visão, e já tinha o VAR também na época, e o Bandeira tem toda a visão do lance. O outro lance que eu separei é também ainda no começo do campeonato, o Vasco perde pro Atlético Goianiense em casa, em São Januário. O Vasco empataria o jogo em 2 a 2. O Germancano fez o gol e o gol foi anulado. O que o juiz alegou é que a bola pegou na mão do Germancano. Antes de pegar no braço do Germancano, a bola pegou no braço do zagueiro do Atlético Goianiense. Ou seria pênalti para o Vasco, seria gol do Germancano, gol que ele fez e o juiz anulou. Antes de pegar no braço do Germancano, pegou a bola no braço do zagueiro do Atlético Goianiense, que não está colado ao corpo. Mais uma safadeza contra o Vasco nesse campeonato. Outro lance, o gol do Bruno Henrique da mulambada contra o Vasco em São Januário, de ganhar o jogo de 2 a 1. Tem outro lance desse jogo aí para mostrar, mas esse lance aí seria falta, o perigoso, e aí seria lance indireto para o Vasco, e o juiz não marcou e o Bruno Henrique fez o gol. Outro lance desse jogo, o gol do Germancano, mesma linha do Felipe Luiz, e o juiz invalidou o gol do Vasco. Ou seja, ele deu um gol ilegal para o Flamengo e invalidou um gol legal do Vasco. No início do campeonato, jogo Vasco e Coritiba e Vasco, né? Lá no Couto Pereira, pênalti claro em cima do Neto Borges, não marcado. Quem era o juiz? O Wilton Pereira Sampaio, o mesmo que persegue o Vasco já há um bom tempo. Pênalti não marcado, lembrando que nesse jogo teve um pênalti para o Coritiba em que o Fernando Miguel defendeu e ele mandou voltar a cobrança. Além disso, um pênalti claríssimo em cima do Neto Borges e o juiz não marcou. Jogo contra o Corinthians em São Januário, a falta do jogador do Corinthians, se eu não me engano foi o Everaldo, agora eu não lembro direito, em cima do Guilherme Parede, que originou o segundo gol do Corinthians. O jogo foi 2 a 1 Corinthians, com mais um roubo, mais uma safadeza
contra o Vasco dentro de São Januário. Vasco e Palmeiras, o jogo terminou 1-0 para o Palmeiras em São Januário. O Felipe Melo deveria ter sido expulso e ter tido uma suspensão, ter pego um gancho no Campeonato Brasileiro. Ele deu uma chave de braço no jogador do Vasco, no Léo Matos, não aconteceu nada, na cara do juiz. O juiz não fez absolutamente nada, o Palmeiras ganhou o jogo de 1-0 e o Felipe Melo deveria ter sido expulso, que poderia mudar a situação da partida. Mais recente, contra o Bahia, a bola não saiu. A gente vê claramente que a bola faltou pouco, mas ela não saiu. E aí o goleiro do Bahia fez pênalti em cima do Léo Matos e o juiz não marcou. O jogo foi 0-0 e o Vasco foi claramente prejudicado pela arbitragem. E nesse mesmo jogo teve aquela solada em cima do Benítez, do Gregory, na maldade, para machucar, e o juiz não fez absolutamente nada. O Castan deu uma solada no goleiro do Curitiba, machucou e foi sem querer, mereceu ser expulso mesmo sendo sem querer, mas o do jogador do Bahia foi por querer, foi na maldade, foi na safadeza e o juiz não fez absolutamente nada. Nesse mesmo jogo o Vasco foi prejudicado 2 vezes, 0-0, e o Bahia tá 1 ponto à frente do Vasco. E aí esse quadrinho, galera, pra gente ver o absurdo. Infelizmente o Vasco está sendo muito roubado no futebol brasileiro. Pra gente ver o tamanho do absurdo, o Vasco não é só o time com mais marcações do VAR contra ele. Além disso, o Vasco é o time com menos interferências, marcações do VAR a favor dele. Uma coisa não impede a outra. Um time pode ter 30 interferências do VAR a favor e pode ter 30 contra. Um time vai ser o mais beneficiado pelo VAR, isso pode acontecer, e o outro time, o mais prejudicado. No Campeonato Brasileiro, o Vasco, nessa safadeza, nessa canalice, nessa o Campeonato Brasileiro, o Vasco é o time mais prejudicado pelo VAR e o menos beneficiado ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi isso em nenhuma liga do mundo. O que está acontecendo com o Vasco é uma safadeza, é uma puta. Eu não me canso de falar, a gente tem que brigar com o Vasco, brigar com os jogadores, brigar, que eu digo, na internet mesmo, ou fazer protesto lá, claro, sem violência, mas a gente tem que canalizar nossas forças para cobrar dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria. Realmente tem. Mas na hora de cobrar de quem está prejudicando o Vasco, de quem está metendo a mão no Vasco, a gente tem que fazer também. A realidade é essa. O Vasco pode não ter ponto para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, pode não ter pontuação para brigar por vaga na Libertadores, tudo bem, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Copa Sul-Americana, tudo bem, mas o Vasco fez ponto, o Vasco jogou para fazer pontos necessários para não cair para a segunda divisão, e está caindo para a segunda divisão por da arbitragem, porque ninguém faz nada, porque teve uma diretoria omissa. Esse bosta desse ex-presidente do Vasco não fez nada durante 3 anos, o Vasco lutando para não cair. O Campelo não fez absolutamente nada para mudar essa situação. Tá na conta dele, tá na conta da CBF, tá na conta da FERJ, tá na conta dos jogadores. A comissão de arbitragem tem culpa nisso e o Vasco pode cair para a segunda divisão por culpa deles. As coisas têm que ser faladas. A gente não pode aqui tirar a culpa do Vasco, tirar a responsabilidade dos jogadores do Vasco que não estão jogando nada. É verdade, o Léo Gil morto, ridículo dentro de campo, não sabe fazer nada, não acerta um passe, só faz merda dentro de campo. A gente tem que falar dos nossos jogadores, a gente tem que falar dos nossos erros, dos erros do nosso clube, a gente tem que falar. Mas o que estão fazendo com o Vasco é safadeza. E isso já vem de muito tempo. É interesse deles ter apenas um clube grande no Rio. Eles tentaram falir o Palmeiras em São Paulo. Tudo com a conivência da televisão. Eles se ferraram lá em São Paulo porque o Paulo Nobre teve dinheiro para injetar no Palmeiras. Senão o Palmeiras estaria falido como está o Vasco, e com conivência da televisão, a arbitragem, a CBF, quem comanda o futebol, estaria também querendo colocar um clube apenas em São Paulo, porque é benéfico para eles. E é benéfico para eles também ter apenas um clube grande no Rio. Eles estão querendo espanholizar o futebol brasileiro, eles estão caminhando nesse sentido, a vontade deles é essa, e o Vasco está pagando esse pato. Além de tudo, por toda a safadeza que é feita com o Vasco, e além disso por uma diretoria omissa de que nunca fez nenhuma para ajudar o clube. Entrou pela janela, entrou por meio de um golpe, lutou para não cair os 3 anos da gestão e agora vai cair para a segunda divisão porque é omisso, porque não soube ser presidente do Vasco, porque não tem competência para isso. Essa é a verdade. Esse é um vídeo aqui, galera, peço desculpa a vocês, indignado, um torcedor do Vasco mesmo indignado com essa situação.
Mas eu tô mostrando, eu não tô só falando, eu tô mostrando todos os erros entre aspas, de arbitragem contra o Vasco. Foi o nosso vídeo da tarde, mostrando os erros de arbitragem, mostrando o que está sendo feito, a safadeza que está sendo feita com o Vasco. Eu espero que mais torcedores indignados como eu possam falar, porque se a gente não pode fazer mais coisa, pelo menos falar, pelo menos mostrar e trazer à tona a safadeza que está sendo feita com o nosso clube. Eu agradeço pela atenção de vocês. Amanhã tem live do meio-dia, galera, tem mais vídeo. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.